Salve pessoal, vamos ver aqui mais um Greg News, que tá virando um cargo aqui da casa, o pessoal gosta, também gosta de assistir. Vamos ver o que ele tem a falar sobre Maceió, Alagoas, terra de Djavan. Boa noite. Boa noite. Eufemismo. Eufemismo é quando a gente usa um termo mais leve do que o real para tentar suavizar o ocorrido. Quando a gente fala sobre a morte, por exemplo, a gente sempre usa um eufemismo, tipo... Bateu as botas, foi de Vasco, foi de Americanas, foi de Submarino. Eu adoro eufemismos. Fulano partiu, quando na verdade a pessoa ficou, né? Geralmente debaixo da terra. Por isso mesmo, inclusive, ficou impossibilitada de partir. Mas o sexo, claro, é o terreno mais fértil para eufemismos. Na canção, por exemplo, estou fazendo amor com outra pessoa, não é somente amor que Alexandre Pires está fazendo com outra pessoa. Eu estou fazendo amor com 8 pessoas. Inclusive, não é nem amor, como ele mesmo diz, afinal, o amor só se mede depois do prazer. Verdade, o amor, inclusive, encolhe depois do prazer. E não só o amor. Quando um funkeiro pergunta se você quer sentar, ele não está sendo cavalheiro. Quando o Exalta Samba canta, você na foto toda nua, meu corpo deu sinal, ele está falando de ereção. E esse eufemismo é fichinha perto do restante da canção Cartão Postal. Afinal, a música começa com o verbo. Inclusive tem uma versão que é o Bolsonaro e o Lula cantando o quê? Senta, senta. Que é maravilhoso. Senta, pam, pam. É muito bom. Como sempre diz... Ô, novinha, senta, pam, pam. Gostaram da minha imitação do Bolsonaro? Caída, te filmei, você não viu. É a coisa mais bonita o seu corpo de perfil, sim. Agora eu vou ter que... Bolsonaro, novinha, senta, pam, pam. Ah, novinha, senta pampa. Não, eu quero o vídeo do TikTok. Ah, novinha, senta, pam, pam. Vai, novinha. Lula e Bolsonaro cantando Ai. a novinha senta pampa. Ah, novinha, senta pampa. Novinha, todo mundo sabe disso. Novinha, Vai, novinha. olha a jogada que ela tem. Novinha, todo mundo sabe disso. Novinha, 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 ah, novinha, senta pampa. Ah, novinha, senta, pam, pam. Tá ok? Ele filmou a mulher sem consentimento, ainda culpou a vítima, dizendo que ela tá sempre distraída. E depois piora, ele fala, te proponho, amor, um trato. Que tal se render? Eu te dou o seu retrato, mas quero você. Sim. O trato, no caso, chama chantagem mesmo em português. O cara cometeu assédio seguido de extorsão. E a prova de que ele tá fazendo chantagem é que ele diz, meu amor, não é chantagem. Uma pessoa só precisa explicar que não é chantagem quando é chantagem. É tipo um esquema de pirâmide. Ninguém nunca apresentou uma coisa inocente assim. Vamos no cinema, amor, eu juro que não é esquema de pirâmide. Inclusive tem toda uma linguística da ameaça, né, do humor. Tem um livro muito bom sobre isso, que é esse aqui, do que é feito o pensamento, que na verdade não é um livro sobre pensamento, é um livro sobre linguística. Toda vez que a pessoa apresenta um esquema de pirâmide, é esquema de pirâmide. Essa é a regra da humanidade. Mas os anos 90 foram tão... Porque, por exemplo, você vai oferecer suborno pra uma pessoa. Só que você não pode ser muito direto, porque se você for muito direto, a pessoa vai ter uma prova contra você. E aí você usa um eufemismo pra, por exemplo, oferecer um suborno. doido, gente. Que o Exalta Aí se a pessoa te ofender, se a pessoa te acusar, você não. Tá doido? Isso não foi um suborno. Samba cantou essa canção no Criança Esperança, para uma plateia majoritariamente infanto-juvenil.
Sim, o carisma do Périx é tão grande que foda-se. Pode cantar sobre assédio pra criançada, vai, Péricão. Com essa camisa de cetim laranja, com esse suspensório, tu pode tudo, irmão. Inclusive, me filma de perfil, Périx, que eu tô sempre distraído. Eu vou nem ver. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles inventaram um TikTok. Vocês viram isso? Você na foto toda nua, no banho de lua, meu cartão postal. Cadê? Cadê o povo fazendo isso no TikTok de hoje em dia, pelo amor de Deus? Mas aqui no Greg News, volta e meia, a gente tem que usar um eufemismo para não cometer crime de calúnia, que é o crime de acusar alguém de crime sem condenação. Sim, você está cometendo um crime quando acusa alguém de ter cometido um crime, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime. Até porque crime tem pelo menos duas acepções. Para o advogado, crime é uma oportunidade. Não, isso é crime. Crime, para um advogado, é a transgressão imputável da lei penal. Mas o dicionário também define crime como ação com consequências sociais desastrosas ou qualquer ação ética e socialmente condenável. Crocs, por exemplo, pode ser crime. Trocar a luz amarela por luz branca, destruir um chão de taco para botar porcelanato. Mas também ações socialmente condenáveis de verdade, que por algum motivo não podem ser ou não foram ainda punidos pela lei. Um desses crimes, que os advogados dizem que não podem ser chamados de crimes, veio à tona há 5 anos, sem que ninguém, até hoje, tenha sido responsabilizado, nem civil, nem criminalmente. O dia era 3 de março de 2018. Naquela tarde aconteceu simplesmente a maior tragédia socioambiental urbana do mundo. E sabe em que país esse negócio aconteceu? Bangladesh? Nigéria? África? Não, até porque a África não é país, idiota! Foi no Brasil. País é África do Sul, viu, gente? África é um continente. Na cidade de Maceió. A tragédia foi tão gigantesca que ela já é chamada hoje por pesquisadores da USP de Chernobyl Alagoana. Sim. Que, aliás, Chernobyl Alagoana seria um bom apelido para outro evento, que é o nascimento do Arthur Lira. Mas naquele dia, a população de Maceió sentiu um terremoto de 2,5 graus na escala Richter. No dia do nascimento do Arthur Lira? Não. No dia 3 de março de 2018. De repente, 5 bairros centrais da cidade de Maceió simplesmente afundaram. Sim, Maceió afundou. E quando eu digo afundou, aqui não é uma expressão como na frase Bolsonaro afundou o Brasil. Não. O afundamento aqui é real. De repente, o chão desses bairros começou a ceder vários centímetros. E se você não tiver nenhuma noção de geologia, como eu, você pode estar dizendo, e daí? Qual o problema, caso ficar alguns centímetros mais baixo? Primeiro dia, tu não vai acertar a chave na fechadura. Vai bater a cabeça no batente, se for alto. Mas rapidinho, você acostuma. Entra mais agachadinho. Só que não. 10 centímetros de afundamento do solo pode ser o bastante para deixar sua casa em ruínas. Pensa nisso quando te disserem que 10 centímetros é pouco. Dá sim para fazer um estrago, irmão. Enquanto alguns bairros afundaram poucos centímetros, outras regiões chegaram a afundar 1,5 metro. Sim, alguns lugares afundaram um tenente-coronel Mauro Cid inteiro. O desastre não se restringiu a um bairro só, mas a uma região de 10 quilômetros quadrados. Para você que é sudestino entender, isso equivale a uma área do tamanho de Copacabana, Ipanema e Leblon somados, irmão. Que é uma referência mais sudestina impossível, porque são bairros do sudeste do Rio. Cidade essa que fica no sudeste, da região sudeste, que fica no sudeste do Brasil, sim. Aqui é o extremo sudeste. Mas falando sério, um afundamento de Maceió rachou prédios e casas, condenando bairros inteiros à destruição. 5 grandes bairros da capital, aqueles que rodeiam a Lagoa Mundaú, na região central, foram condenados, obrigando, por enquanto, 55 mil pessoas a deixarem suas casas. Fechando comércios, afetando várias escolas, destruindo um hospital, condenando 5 unidades de saúde, levando à demissão de milhares de pessoas. Comunidades inteiras foram desfeitas. Favelas, bairros de classe média, um bairro que era o que estava se valorizando mais rápido na cidade. Parentes que moravam perto há décadas foram separados. O afundamento separou famílias que nem o WhatsApp tinha conseguido separar. É como se uma cidade inteira deixasse de existir do nada. E a parte mais triste, essa cidade não é Balneário Camboriú. Ai, Gregório, que marcação com a Dubai brasileira, hein? Olha, eu queria lembrar para vocês que Balneário Camboriú tem um Cristo Luz, que é um Cristo Redentor segurando uma JBL. Ou um pogobol, sei lá que porra é essa, do qual sai uma luz branca
tá? Durante a noite, isso ilumina a cidade de luz branca, inundando-a de tristeza e miséria. E o mais doido é que o outro braço dele... Pogobol é uma palavra muito engraçada, né? Pogobol. Pogobol é isso. Pogobol é um negócio... Certamente é um dos brinquedos que existem, né? Ele não está estendido. Ele está meio caído, assim. Como se fosse um juiz marcando uma falta. E depois, o pessoal fala que o Porta dos Fundos não respeita a religião. A gente nunca faria uma maldade dessa. Por muito menos fizeram o que fizeram com o Charlie Hebdo. Mas voltando a Maceió. Bebedouro, o bairro histórico da cidade, foi um dos interditados. Ali estão... Quem não sabe, Charles Hebdo era um jornal que fazia umas tirinhas satíricas com religião. E aí eu acho que faz uns 8 anos que alguns radicais islâmicos mataram os jornalistas. São prédios tombados pelo patrimônio municipal e estadual. Todos rachados. Era ali que aconteciam festas populares alagoanas. Havia mais de 100 anos. O transporte público na região afetada foi suspenso, impactando outros bairros que estão ao redor dos que afundaram. E o trânsito ficou infernal, porque várias vias foram interditadas sem data para reabrir. Ou seja, os bairros próximos que não afundaram literalmente acabaram afundando junto. Porque para chegar neles você tem que atravessar a região afundada. O campo de treino do CSA, por exemplo, que é um dos principais clubes do estado, foi fechado. Mais de 7 mil alunos... Comenta aí se você sabia desse negócio de Alagoas, que eu não sabia não, de Maceió. Ou tiveram que mudar de escola, ou estão estudando numa escola que corre o risco de desabar, ou estão sem escola até hoje. Até o cemitério local teve que fechar as portas. Sim, o morador perdeu até o direito de morrer. 80% dos mortos da capital passaram a ser enterrados em covas rasas por falta de vagas em outros cemitérios da cidade. O cenário que ficou é mesmo pós-apocalíptico. Nem precisa ter Maceió para constatar isso. Se você entrar no Google Maps, por exemplo, da sua casa, você colocar um Street View num dos bairros afundados, você vai ver isso daqui. Essa era uma casa do bairro de Pinheiro antes da tragédia. E essa é a mesma casa em 2022. Essa era uma igreja evangélica em 2011. Essa é a mesma igreja em 2022. Repare que Deus já não está mais sendo fiel. Mas Jesus ainda salva. Só não deve ser o Jesus de Balneário Camboriú, porque está ouvindo música. Mas de onde é que veio esse terremoto? Do nada? Ou como diz o rei do Kuduro, do Neida? Não. Seria esquisito um terremoto do Neida. Não existe isso. Afinal de contas, o Brasil está relativamente seguro em relação a terremotos. Inclusive, é uma das poucas coisas com as quais o Brasil está seguro. A gente aqui tem desastres de todo tipo, né? Que vão da dengue ao chupacu de Goianinha. Passando pela dramaturgia da Record, pelo ET Bilu, que inclusive foi uma dramaturgia da Record. Busquem comer cimento. Mas terremoto é um negócio que a gente quase não tem. Quando tem, não costuma arrasar uma cidade toda. Né? Richter, pra gente, não é uma escala, é uma versão brasileira. Mas uma rápida investigação, você descobre que debaixo de Maceió não tem um encontro de placas tectônicas, e sim uma imensa pedra de sal. Sim, debaixo de Maceió tem muita salgema, que é uma substância fundamental da indústria petroquímica, usada, por exemplo, para fazer plástico. E há décadas que essa salgema vem sendo extraída pela gigante petroquímica que hoje atende pelo nome de Braskem. Sim, também não entendo esse nome, que parece a resposta do editor do Machado de Assis, quando ele falou o nome do livro, Memórias Póstumas de Braskem. No início da sua história, lá Essa piada foi bem ruim. nos anos 70, a Braskem se chamava, inclusive, Salgema. Sim, eles eram tão dependentes do mineral que ele dava nome à empresa. Tipo a banda Só no Sapatinho, cujo sucesso era Só no Sapatinho, música cujo refrão era Só no Sapatinho e foi lançado num álbum de nome Só no Sapatinho. Desde essa época em que se chamava Salgema, a Braskem abre minas para retirar a substância do solo de Maceió de forma inadequada, desestabilizando as cavernas subterrâneas que ficavam embaixo dos bairros, 1000 metros abaixo do nível da rua. A população, lá em cima, nem sabia direito que tinha uma mineradora explodindo minas debaixo das suas casas. E você reclamando que o vizinho de baixo está aprendendo a tocar bateria. Maceió estavam explodindo as paredes debaixo de você.
Em 4 décadas de perfuração, a Braskem retirou o equivalente ao volume de 3 estádios do Maracanã do subsolo de Maceió. Segundo o órgão federal de geologia, foram 35 minas de sal escavadas, algumas bem próximas umas das outras, até que o solo ficou parecendo um queijo suíço e cedeu, feito um queijo brasileiro, um catupiry, afundando boa parte do centro de Maceió. E não foi por falta de aviso. O professor Ia comentar isso, deve ter um monte de geólogo que avisou e não deu em nada. José Geraldo Marques já tinha dito que isso podia acontecer desde 1978, quando ele era o equivalente a secretário de Meio Ambiente de Alagoas. Ele emitiu um laudo contrário à instalação da empresa no local. Sugeriu que a empresa fosse instalada em Tabuleiro do Pilar, fora da capital, longe das lagoas de Maceió, pelo perigo que a extração de salgema representaria ali, no meio de uma cidade. Não pegou muito bem para ele. Vai saber por que o José acabou obrigado a se demitir do governo e o projeto foi aprovado. José estava certo, mas conta que além de perder o emprego, sofreu assédio, foi ameaçado de morte e acabou deixando o Maceió fugido. Foi para Campinas e virou professor da Unicamp. Depois disso, teve uma intensa mobilização. Uou, capitalismo! As empresas têm poder de barganha com a sociedade. Popular contra a instalação da empresa na região, até com uma CPI municipal para impedi-los, mas não A mão do mercado tá regulando pra caralho. adiantou. E qual foi a reação da Braskem no dia que Maceió começou a afundar? Olha, no momento do afundamento, nem a empresa, nem seus acionistas falaram nada. Daí, 2 dias depois, a empresa emitiu uma nota dizendo que a extração da salgema não tinha nada a ver com a tragédia. O que, por si só, já é meio suspeito. Que eu não vi o Celso Portiolli emitindo uma nota dizendo que não tinha nada a ver com a tragédia. E deve ser porque ele não teve nada a ver com a tragédia. Freud conta de um paciente que disse: sonhei com uma mulher que eu não sei quem é, mas sei que não é minha mãe. Era a mãe. Além de dizer que não tinha nada a ver com a tragédia, a Braskem também disse que estava à disposição dos órgãos fiscalizadores para prestar esclarecimentos necessários e que a extração do sal é uma técnica utilizada em todo mundo. Sim, isso daí também é meio suspeito, porque primeiro ela disse que teve nada a ver, mas também disse: olha, não tem nada a ver, mas se vocês descobrirem que eu tenho a ver, eu posso explicar. E além disso, todo mundo faz isso que eu fiz. Braskem, você não é todo mundo. Se todo mundo jogar pela janela, você também vai. Não teve mãe a Braskem para falar isso para ela. No dia 12 de março de 2018, a Câmara Municipal de Maceió fez uma audiência pública para discutir a situação. Mas a Braskem não colocou ninguém para falar oficialmente em nome da empresa. Mais de um ano se passou sem que a empresa fizesse qualquer gesto relevante para ajudar a população afetada. Nem parasse de extrair salgema do solo. Sim, um ano depois, eles continuavam minerando embaixo da área fundada. E as pessoas continuavam vivendo em casas que podiam desabar quando já não tinham desabado. Até que um laudo técnico do governo federal, publicado em 2019, deixou muito claro que a Braskem era, sim, culpada pela tragédia. O Brasil é uma novela muito mal escrita. Você vai ver quem matou? É o mordomo, claro. Aquele mordomo psicopata que no primeiro episódio falou: esse cara aí que vai matar, quer ver? Mas matou, só pode ser o Brasil, é sempre o mordomo. Assim que saiu o laudo responsabilizando a empresa, o vice-presidente da Braskem, Marcelo Cerqueira, deu uma entrevista dizendo que o laudo não importa tanto assim. O que importa é a segurança das pessoas. E você vê que ele foi bem treinado para repetir que o que importa é a segurança das pessoas. Que de fato não é o relatório em si que é importante. O importante é o seguinte: qual é a solução que vai ser adotada no bairro? Desde o ano passado, quando houve o evento envolvendo o bairro do Pinheiro, a nossa prioridade sempre foi como garantir a segurança das pessoas. Veja de novo, Tiago, a nossa prioridade no momento, a nossa reflexão é como garantir a segurança das pessoas. No sentido de garantir a segurança das pessoas. No sentido de garantir a segurança das pessoas. De fato, garantir que as pessoas pudessem continuar vivendo de uma forma segura. Esse é o posicionamento da Braskem, de garantir a segurança dessas pessoas, como trazer as pessoas para suas casas de volta e morar de forma segura. Nós vamos fazer o que for mais seguro para a população. A gente precisa entender quais são as soluções para a segurança das pessoas que estão ali. Não é quem é culpado, quem não é culpado. A maior prioridade é, como trazer as pessoas para suas casas de volta. Todo dia, no Brasil, tem um culpado dizendo que não é hora de encontrar culpado. Mas o mais louco é que ele estava querendo que as pessoas voltassem para suas casas e as casas estavam rachando. Sim, ele foi pioneiro na estratégia da OMS, do Fique em Casa. Mas não foi só a Braskem que se esquivou da responsabilidade depois da divulgação do laudo.
O governador de Alagoas, na época do desastre, era ninguém menos que Renan Filho, hoje ministro dos Transportes do governo Lula. E o que é que ele fez? Defendeu que a empresa continuasse operando no estado depois da tragédia. Pior, o laudo também responsabiliza o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que é de responsabilidade do governo e tinha dado as autorizações necessárias para a Braskem operar. Mas Renan se recusou a comentar esse fato. E aqui, vale lembrar, segundo dados da Justiça Eleitoral, o Renan Filho recebeu R$320 mil da Braskem e R$829 mil da Odebrecht, que é a controladora da Braskem, como doação para sua campanha ao governo de Alagoas. E doação aqui pode ser interpretada como um eufemismo para investimento. Apesar de continuar negando responsabilidade, o fato é que depois da divulgação do laudo, a empresa foi finalmente procurar o Ministério Público para fazer um acordo que foi feito às pressas e assinado no dia 30 de dezembro de 2019, no apagar do ano, quando está todo mundo já pensando em outra coisa. Sim, eles fizeram como eu lírico de Péricles, aproveitaram nossa distração. Como sempre distraído, assinei, você não viu. Na prática, a indenização para os moradores passou a ser feita de um jeito muito confortável para a empresa. Segundo os afetados, o morador da casa condenada primeiro tem que assinar um acordo se comprometendo a sair e entregar a escritura da casa, basicamente abrindo mão da propriedade. E quem aceita a proposta recebe uma ajuda de R$5 mil para a mudança e um auxílio mensal de R$1.000 da empresa, enquanto tenta chegar a um acordo sobre o valor do imóvel que teve que ser desocupado. Só que 15 mil casas foram desapropriadas, portanto 15 mil famílias tiveram que procurar casa nova de uma hora para outra, o que fez com que o preço do aluguel no resto da cidade disparasse e os R$1.000 não dessem para nada. E é só nesse momento que o morador já fora de casa, ganhando um aluguel social muito baixo, que eles começaram a negociar o valor a ser pago pela propriedade dele. Não à toa, muitos dos moradores reclamam dos valores oferecidos. Moradores de imóveis do bairro do Pinheiro, atingidos pelas rachaduras, estão questionando o valor das indenizações oferecidas pela Braskem. Porque além dos danos que foram causados ao bairro que a gente mora, né, nós estamos nos deparando Poderia matar um monte de gente, né, também. com propostas indecentes de indenização dos nossos imóveis. Nós estamos recebendo propostas de pagamento pelo imóvel que não condizem com a realidade de mercado, nem no ano em que o problema começou a ser causado. É uma espécie de trato no qual o morador é a mulher nua e a Braskem é o Péricles. E ainda tem mais uma coisa muito absurda no acordo. Ele transfere a propriedade dos terrenos desapropriados para a Braskem. Cada acordo, entre aspas, desse que é fechado, a pessoa primeiro aceita sair, eles lacram, oferecem um apoio para a pessoa sair, um tal de um aluguel social. Mas a pessoa só consegue fazer isso se entregar o documento. E aí a Braskem passa a ser proprietária do seu imóvel, do seu patrimônio. Juridicamente, o que está acontecendo é um grande equívoco, porque a Braskem, a pretexto de indenizar, está comprando aquela região. É uma interpretação jurídica, né? Pode ter outra, mas a princípio o que se percebe é isso. É uma interpretação jurídica, pode ter outras, é a maneira dele se esquivar de um processo. Quer dizer, essa é a minha interpretação cômica, pode ter outras. Mas eu adoro que um advogado ele é o seu próprio departamento jurídico. Ele mesmo faz o jeito dele dizer as coisas. Mas vocês entenderam o que ele disse, não é? A tragédia provocada pela Braskem pode acabar se tornando, na verdade, um dos maiores negócios da história do mercado imobiliário. Esse cara aqui, o presidente da Associação dos Empresários Prejudicados pela Mineração... Basicamente, eles não vão ter que pagar nada, né? Porque o morador tá dando o terreno que tinha um valor. Aí meio que vai ficar elas por elas. Ele explica como. Eu sou do mercado imobiliário, tá? A Braskem ela está ficando com 3 quilômetros de orla lagunar e em torno de 300 hectares em área urbana, num dos melhores bairros, na verdade, uma das melhores regiões de Maceió. Em valor futuro, em valor presente, se ela fizesse um bairro planejado, ela faturaria 40 bilhões de reais. Ela está provisionando 10 bi para resolver o problema dos bairros em fato relevante na Bolsa de Valores. Mas, potencialmente, vai lucrar 40 bi quando estabilizar a questão dos solos. Pode demorar 10 anos, 15 anos, mas para uma empresa que está na Bolsa de Valores, isso vira um ativo. Sim, os caras estão transformando o afundamento num puta case de sucesso, Mel. E essa é a interpretação imobiliária, pode ter outras.
Mas é claro que quando a Braskem fala do acordo, ela pinta um quadro bem mais bonito. O Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação completa 3 anos e está perto de ser concluído. Criado para promover a segurança dos moradores dos bairros afetados pelo fenômeno geológico, o programa vem permitindo que eles possam ser realocados e indenizados de maneira justa no menor tempo possível. Sim, mesmo depois do laudo, eles chamam o afundamento de fenômeno geológico, que é o maior eufemismo de todos. É tipo chamar uma brochada de fenômeno gravitacional. Os caras transformaram o solo da cidade num queijo suíço. Ela veio abaixo. Quando dá merda, eles botam a culpa na geologia. É a astrologia deles. Em 2019, a empresa criou um canal de YouTube chamado Braskem Explica, só para falar da tragédia e explicar que ela não tem nada a ver com isso. Mas se tiver, já está fazendo tudo que é necessário para compensar a população de Maceió. Ela faz isso fazendo o quê? Usando tecnologias muito inovadoras. Inclusive, essa que eu fiquei abismado, com sinais de trânsito. Hoje, no Braskem Explica, vamos falar sobre os semáforos inteligentes. Quem circula na região já pode ver os novos semáforos instalados. Os equipamentos têm tecnologia de ponta e formam um sistema inteligente que vai deixar o trânsito mais fluido e seguro para pedestres, motoristas e ciclistas. Uau! Gente! Semáforo inteligente é um semáforo, né? Primeiro que o Maceió, o que mais precisa hoje são semáforos inteligentes. Mas pelo que eu entendi, consiste num sistema, tá? Que quando o sinal dos carros fica verde, o outro pro pedestre fica vermelho! E aí o pedestre tá olhando lá. Quando o dele fica verde, é porque o outro que tá vermelho! E eles se conversam, porque nunca os dois ficam verdes ao mesmo tempo. Gente, isso é inteligente pra caralho. Porra! Parabéns, hein, gente? Porra! Descobriram a engenharia, né? Fiquei bolado com a inteligência dessas porra desse semáforo aí. Os bichos nem entendem Grande Sertão Vereda, esse semáforo aí. É umas coisas, uma inteligência. Mas não para por aí. Por quê? Porque os investimentos da Braskem são mesmo impressionantes. Para preservar a memória da cidade, a empresa está lançando mão de um procedimento sofisticadíssimo chamado de tirar fotos. No Braskem Explica de hoje, vamos falar sobre como está sendo feito o registro dos imóveis com valor histórico e cultural para futuras ações de preservação da memória dos bairros. Câmeras 2D e 3D captaram as imagens, que serão agora transformadas em réplicas digitais para mostrar detalhes da fachada e do interior. Sim, eles vão ter que demolir tudo por questões de segurança, mas vai tirar muita foto. E eu gosto que eles falam câmera 3D e 2D, sim. A tecnologia é super moderna essa da câmera 2D, que é uma câmera que pega as duas dimensões. Eu nunca tinha ouvido essa câmera 2D, porque não faz o menor sentido. Ela pega pra cima e pra baixo da imagem. Não é um traço só, que é um D, não. Ela pega, entendeu o que eu quero dizer? Ela tira a foto, você vai ver, e tem 2D. É, porra. Todo mundo que teve a casa demolida vai poder ver fotos. 2D! Sim, assim como o lírico do Exalta Samba, a Braskem tá tirando fotos da cidade distraída para ficar vendo depois, sempre negando que tenha cometido algum crime durante o processo. Mas a Braskem precisa muito que pareça que está tudo bem, especialmente agora, nesse momento. E por quê? Porque a empresa está à venda. Hoje, 47% do capital votante da Braskem é da Petrobras, uma empresa cujo sócio majoritário é a União. E 50,1% são da Odebrecht, uma empresa de capital fechado, ou seja, com poucos acionistas, que recentemente mudou de nome para Novonor. Sim, a Odebrecht também passou por um processo de eufemismo no nome. Estava muito grave falar Odebrecht, está muito pesado. Um karma, não sei por quê. As pessoas falavam que trabalhando na Odebrecht, os outros começavam a chorar. Ai, tadinho, ai, desculpa. Processo esse que os publicitários chamam de rebranding. E Nor, caso esteja perguntando, de Novonor, é uma homenagem ao patriarca Norberto. Novo deve ser ao partido, talvez. E como tudo que tem novo no nome, é uma versão piorada da antiga. É tipo Nova Skin e Novo Ensino Médio. Só que a Odebrecht precisa vender suas ações da Braskem para pagar suas dívidas. E sabe quem está querendo comprar a Braskem justamente para salvar a Odebrecht? A Petrobras, instigada pelo governo Lula. O fato é que ninguém parece interessado em punir de verdade os responsáveis, nem indenizar de verdade as vítimas, nem o governo federal. Agora descobrimos, né? O pulo do gato. Que a Petrobras já é dona de boa parte da Braskem e pode acabar detendo ainda mais ações dela.
Os moradores dos 5 bairros centrais de Maceió estão meio que sozinhos na desgraça. Para vocês terem ideia, nem a Nana Gouveia foi tirar foto lá. Nem a Sônia Abrão deu uma ligada, nada. Mas não precisa ser assim. O próprio Renan Calheiros, cuja relação com os Odebrecht se deteriorou muito depois que ele foi citado na delação premiada dos empresários, tem defendido que antes da Braskem ser vendida, a empresa precisa renegociar o acordo e precisa terminar de pagar o que deve ao Estado de Alagoas e aos cidadãos de Maceió e pagar um valor que ele mesmo estima que seja muito maior do que o que foi pago até agora. Os moradores têm defendido que os recursos adicionais sejam usados não só para indenizar melhor todo mundo, mas também para criar, na região afundada, um bairro modelo ecológico com um grande parque na beira da lagoa a serviço da população de Maceió. O fato é que qualquer que seja o destino que a cidade decidir dar a esses bairros, ele precisa ser bancado pela empresa responsável pela tragédia e não por quem foi vítima dela. Se a Petrobras comprar a Braskem antes desse acordo ser renegociado e da empresa aceitar destinar um valor justo para Maceió, ela vai transferir a totalidade desse passivo para conta de todos nós, inclusive para os afetados, que, como todos os brasileiros, também são meio donos da Petrobras. Hoje, pelo menos metade dessa responsa é do Emílio Odebrecht e dos seus sócios. Só que a Petrobras quer comprar a Braskem justamente para salvar a Odebrecht, não para salvar Maceió. Isso diz muito sobre as nossas prioridades. A gente está mais preocupado com o afundamento de uma empresa do que com o afundamento de uma cidade. São as mega empresas que são consideradas grandes demais para falir, não uma capital inteira. A possível falência da Odebrecht foi objeto de inúmeras reportagens, artigos de opinião, análises políticas e econômicas. Já a tragédia de Maceió, que é a maior dessa natureza no mundo, que desalojou dezenas de milhares de famílias, afundou bairros inteiros de uma grande cidade brasileira, é uma ilustre desconhecida do grande público. Isso não é... Isso aqui é necropolítica total, né? É tipo... dezenas de milhares de famílias afetadas, né? E tanto a iniciativa privada quanto a questão do governo tentando salvar as empresas e não as pessoas. É por acaso, é reflexo de uma sociedade mais preocupada com suas corporações do que com suas comunidades. E é por isso que o futuro de Maceió, e o que virá depois de suas ruínas, diz muito sobre o futuro que a gente vai escolher para o nosso país. Punir os responsáveis e cuidar das vítimas aqui é mostrar que a gente ainda não perdeu a capacidade de se sensibilizar com as verdadeiras tragédias, aquelas que não podem ser tratadas com eufemismos. Esse foi o Greg News. O roteiro do Greg News é muito bom, né? Tem temas super específicos. Eles jogam duro. Esse aí é o vídeo, galera. Se inscreve aí, me diz o que vocês acharam desse vídeo. Continuo com Greg News. Provavelmente eu vou continuar, independentemente do que você acha. Mas comenta aí, no outro vocês comentaram. Tem um pessoal que gosta. E aí, se inscreve e manda o canal aí pra galera chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Acabou o vídeo.